Sabe aquele frio na barriga que dá quando a palavra fração aparece num problema de matemática? A gente sabe bem como é. Muita gente tenta fugir correndo para os números decimais logo de cara para tentar escapar dessa dor de cabeça. Mas olha, o nosso objetivo aqui hoje é justamente acabar com esse medo. A ideia é desmistificar esse conceito de um jeito tão simples, tão intuitivo e, por que não divertido, que vai parecer que a gente está apenas dividindo uma pizza deliciosa ou quebrando uma barra de chocolate para compartilhar com os amigos. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, vamos entender o que são as frações. Depois, a gente vê a regra dos denominadores iguais. Em seguida, o que fazer quando as bases são diferentes, com a ajuda do MMC. Aí apresentamos o famoso método borboleta e, para fechar, vamos ver como fixar tudo isso usando jogos digitais. Beleza? Começando pelo básico, desmistificando as frações. Afinal, o que elas são exatamente? Pensa numa fração assim. Ela tem basicamente duas partes. Um número que fica na parte de cima, que a gente chama de numerador, e um número lá embaixo, o denominador. Imagina só uma barra de chocolate dividida perfeitamente em 8 quadradinhos. Pois é, esse número 8, que é a quantidade total de partes em que o chocolate foi dividido, é o nosso denominador. Agora, se a gente pegar, digamos, 3 desses quadradinhos para comer, esse número 3 vira um numerador. É simplesmente a forma matemática perfeita de representar o pedaço que foi selecionado do todo. Faz sentido, né? Seguindo em frente para o segundo ponto, a regra dos denominadores iguais. Esse é, sem dúvida, o cenário mais tranquilo de todos. Quando a gente soma frações e as fatias têm o mesmo tamanho, a matemática flui naturalmente. Imagina que a gente tem algo dividido em 9 partes iguais. Se a gente pegar 5 dessas partes e adicionar mais 2, o tamanho de cada fatia, que é o nosso denominador 9, não muda, certo? Ele fica ali, intacto. A gente só soma o que está em cima. 5 mais 2, 7. Resultado, 7 nonos. Simples assim. E para subtrair, o processo é exatamente o mesmo. Se a gente tem 5 daquelas 9 partes e precisamos tirar 2, o denominador 9 lá embaixo continua trancado, ninguém mexe nele. A gente resolve a conta só na parte de cima. 5 menos 2. O que sobra? 3 nomes. É uma lógica super direta e sem mistério nenhum. Mas e quando a coisa complica? É o nosso terceiro ponto. Denominadores diferentes e o MMC. Como a gente resolve esse conflito? Sabe aquele momento em que dá um leve desespero? É quando os números de baixo não batem. Pensa na história da Helena, que foi à feira. Ela gastou metade do dinheiro na banca de frutas, ou seja, 1/2, e 1/3 na banca de verduras. As fatias do dinheiro dela que foram gastas têm tamanhos completamente diferentes. Não dá para simplesmente somar 1/2 direto com 1/3. A gente precisa de uma base comum. Então transformamos tudo em frações equivalentes. Aquele 1/2 e 1/3 viram, respectivamente, 3/6 e 2/6. Agora sim, somando as duas partes equivalentes, a gente descobre rapidinho que a Helena gastou 5/6 de todo o dinheiro que ela tinha. O grande truque aqui é saber chegar nessa base comum. O método tradicional do MMC, o famoso mínimo múltiplo comum, resolve isso em 4 passos super lógicos. Primeiro, a gente acha o MMC dos denominadores através da fatoração. Segundo, usamos esse valor para criar as novas frações, aquelas equivalentes. Terceiro, com os números de baixo finalmente iguais e estabilizados, é só somar ou subtrair o que está em cima. E quarto, que é um detalhe muito importante, simplificar o resultado final o máximo possível para chegar na forma mais enxuta da fração. Agora, se preparem para o quarto ponto, o método borboleta, um verdadeiro atalho matemático. Essa aqui é uma reviravolta sensacional para resolver essas equações bem mais rápido. A grande promessa dessa técnica é simplesmente pular o mínimo múltiplo comum. É isso mesmo, zero necessidade de MMC. Pode respirar fundo porque isso é um alívio gigante para quem quer fazer a conta rapidinho, sem precisar montar listas enormes de múltiplos ou ficar faturando números primos no papel. Então, como é que funciona a mecânica desse método borboleta, também conhecido como multiplicação cruzada? São só 3 passinhos ágeis. Primeiro, a gente multiplica os 2 números de baixo, um pelo outro, para criar a nova base comum. Segundo, fazemos a multiplicação cruzada. Pegamos o número de baixo de uma fração e multiplicamos pelo número de cima da outra, formando literalmente as asas da nossa borboleta. Terceiro, pegamos os resultados dessas asas e somamos ou subtraímos, dependendo do que o problema pede. Pronto, o resultado já cai direto na resposta final. Mas afinal, qual método escolher? Sendo totalmente imparcial aqui, fica claro que depende muito da ferramenta que melhor se ajusta ao seu problema.
O método do MMC é super minucioso, é a escolha perfeita se a conta tiver 3 ou mais frações de uma vez só e frequentemente já entrega a resposta mastigada sem precisar simplificar. Já o método borboleta é um foguete, é rápido e incrível para resolver exatamente 2 frações ao mesmo tempo. O único detalhe é que é bem comum você precisar dar aquela simplificada na fração lá no final. Enfim, ambas são estratégias matemáticas formidáveis para se ter na manga. E para fechar com chave de ouro, nosso quinto ponto, aprendendo com jogos digitais. É a hora de fixar todo esse conhecimento. O universo digital hoje em dia está cheio de opções que transformam aquela prática repetitiva de cálculo em uma verdadeira experiência de fliperama. Em portais voltados para a educação, dá para achar jogos super dinâmicos como o Ratio Blaster, o Pizza Pandas e até um estilo Pac-Man feito inteirinho focado em frações equivalentes. Por outro lado, se a ideia é testar o raciocínio rápido, plataformas como o WordWall têm quebra-cabeças lógicos de verdadeiro ou falso, fugas cronometradas de fantasmas dentro de labirintos matemáticos e questionários que testam a nossa agilidade sob pressão. É adrenalina misturada com estudo. É fascinante observar como a tecnologia consegue empoderar a educação desse jeito. Ferramentas altamente interativas permitem aos professores criarem aulas muito melhores e de forma bem mais rápida. Aquela lousa estática ganha vida. O ambiente de aprendizado passa a simular um espaço super estimulante, onde tentar, errar e acertar faz parte de uma competição amigável em busca do conhecimento. Para encerrar a nossa explicação de hoje, fica aqui uma reflexão. Será que as frações são mesmo um monstro da matemática ou só um quebra-cabeça intrigante que estava esperando a estratégia certa para ser resolvido? Quando a gente entende a relação entre a parte e o todo e tem na mão a lógica firme do MMC ou a rapidez tática da borboleta, qualquer equação vira brincadeira. A matemática nada mais é do que um jogo de regras que todo mundo tem total capacidade de dominar. O segredo? A prática constante. Fica aqui o nosso incentivo para continuarem explorando esses conceitos. Um grande abraço e até o nosso próximo aprofundamento.